Agora vamos falar de um recurso tecnológico a mais para identificar motoristas com irregularidades, como o IPVA atrasado. Na capital maranhense, novos radares estão apontando em tempo real se o veículo possui algum tipo de restrição. Um vídeo postado nas redes sociais mostrando policiais operando o radar em uma viatura descaracterizada acabou gerando polêmica sobre a legalidade da ação. Ford Ka. Ford Ka. Erinaldo, tem vaga aí para um Ford Ka? A Polícia Rodoviária Estadual do Maranhão tem uma nova arma para flagrar motoristas que circulam em situação irregular pelas vias de São Luís. Trata-se dos radares OCR, que tem tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres. Interligado ao banco de dados do Detran, ao identificar um veículo em situação irregular, o sistema emite um som de alerta. Os radares OCR têm a capacidade de ler placas de veículos e identificar instantaneamente se ele possui algum tipo de restrição, como clonagem, furto ou roubo, além de pendências como licenciamento atrasado, o que facilita o trabalho do policial durante a abordagem em uma blitz. Com o radar, a abordagem ficou mais precisa. Ao invés de nós pararmos todos os veículos para verificar a situação de cada um, o equipamento já faz isso, já facilita para o policial. Em 10 dias de uso, o batalhão já comprovou a efetividade do equipamento. Já conseguimos recuperar veículos roubados, em deslocamento mesmo na via. Detectamos em uma única operação 2 veículos roubados e esses veículos puderam ser abordados e ali verificar a situação de cada um e conduzidos por o distrito policial. Para o presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade da OAB no Maranhão, não há qualquer irregularidade, mas esclarece que apenas o uso do aparelho não pode gerar infração. Todas as infrações que não forem relacionados a normas de circulação e conduta, o vídeo monitoramento ele pode ser utilizado como acessório, como instrumento a facilitar a fiscalização, mas deve haver uma abordagem, caso realmente seja constatada essa infração, possa ser lavrado o devido auto de infração. Bombeiros trabalham desde o início da tarde para conter um incêndio de grandes proporções em um galpão na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. O fogo já foi controlado do lado de fora, mas ainda há pequenos focos dentro do prédio. O fogo atingiu um centro de distribuição da rede de supermercados Pão de Açúcar. Estas imagens foram gravadas pelos homens do Corpo de Bombeiros, que atuaram diretamente no combate ao fogo dentro do prédio. Mais de 70 bombeiros foram deslocados até o local. Segundo o Grupo Pão de Açúcar, o prédio foi evacuado e ninguém ficou ferido. Muitas pessoas fugiram correndo. A coluna de fumaça podia ser vista a quilômetros de distância. Moradores da região e pessoas que passavam pelo local precisaram tapar o rosto para evitar inalar fumaça. O incêndio começou antes das 2 da tarde. A Cruz Vermelha começou a retirar pacientes em estado crítico da região de Guta Oriental, na Síria. O lugar é um reduto rebelde próximo a Damasco e vive uma grave crise humanitária. A correspondente Gislene Nogueira tem os detalhes dessa operação. Ambulâncias da Cruz Vermelha retiraram de Guta Oriental um homem que precisa de um transplante de rim e 3 crianças, entre elas um menino com leucemia. Ao todo, 29 pacientes vão deixar a região depois de um acordo firmado entre o governo e lideranças rebeldes. Foram meses de negociações e pelo menos 16 pessoas morreram enquanto esperavam auxílio. Guta Oriental é um dos últimos redutos de rebeldes na periferia de Damasco. A região está cercada pelas forças do governo há 4 anos. Moradores sofrem com a falta de alimentos e de atendimento médico. A guerra civil na Síria deixou mais de 340 mil mortos em quase 7 anos. Na semana passada, a ONU tinha feito um apelo para que 500 pacientes fossem transferidos de Guta Oriental para a capital da Síria. Em visita à Tunísia, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, afirmou hoje que o presidente Bashar al-Assad é um terrorista de Estado e que é impossível pensar no futuro sírio com um líder que matou quase 1 milhão de compatriotas. A
A Rússia, aliada do presidente Bashar al-Assad, acusou hoje os Estados Unidos de treinarem ex-combatentes do grupo extremista Estado Islâmico para desestabilizar a Síria. O chefe do Estado-Maior russo afirmou que os norte-americanos mantêm uma base militar ilegalmente em território sírio, perto da fronteira com o Iraque. A Rússia fez alegações semelhantes no passado que foram rejeitadas pelos Estados Unidos. Os norte-americanos afirmam que a base é temporária e serve para treinar forças aliadas no combate a extremistas. Na Rússia, um homem abriu fogo dentro de uma fábrica de doces da capital Moscou. Pelo menos uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. O prédio amanheceu isolado pela polícia. O autor dos disparos era ex-diretor da fábrica. Segundo testemunhas, ele começou a atirar depois de discutir com integrantes da nova administração. E ainda entrincheirado dentro do prédio, teria dito a uma rádio local que se sentia arruinado depois de ter sido destituído do cargo por meio de ameaças e documentos falsos. Uma das vítimas do atirador trabalhava como segurança na fábrica. Na Cisjordânia, palestinos voltaram a enfrentar as forças de segurança israelenses. Foi mais um dia de protestos contra o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos. E a raiva palestina deve crescer ainda mais. Em uma espécie de agradecimento, Israel informou que vai dar o nome de Donald Trump a uma estação de trem que será construída perto do Muro das Lamentações, área de intensa peregrinação. No Japão, o governo descartou qualquer tentativa de revisar o acordo firmado há 2 anos com a Coreia do Sul sobre as chamadas mulheres para conforto, sul-coreanas que foram forçadas a trabalhar em bordéis militares japoneses em períodos de guerra. O acordo instituiu, entre outros pontos, um fundo de ajuda às vítimas de 1 bilhão de ienes, cerca de 29 bilhões de reais. Mas, depois de analisar o texto, a Coreia do Sul concluiu que ele não atende às necessidades legais das vítimas. O resultado da análise foi divulgado hoje e levou dezenas de ativistas às ruas de Seul para pedir anulação do acordo. Uma pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos descobriu que os cães têm mais que o dobro de neurônios que os gatos. Mas será que isso torna os caninos mais inteligentes que os felinos? Veja na reportagem da correspondente Leandra Felipe. Passeando pelos parques da cidade, você pode pensar que os cachorros talvez sejam os mais espertos. Adestrados, eles brincam e se divertem. Treinados na vida real, trabalham duro contra o crime, perseguindo criminosos e atuam em operações arriscadas de salvamento. Cães também podem ser guias. Neste vídeo postado no YouTube, o deficiente visual mostra como o cão-guia o ajuda a fazer compras no supermercado. Onde estão as bananas? Pergunta o senhor. O cão o conduz. Ele pergunta da cebola. Do bacon. Take me to the bacon. Good boy. Okay. O cãozinho ajuda direitinho nas compras. Com tanta habilidade, os cães têm fama de sabichões. No YouTube, o tema é debatido entre usuários, mas cada um puxa para o lado do seu animalzinho favorito. Os defensores dos gatos mostram as façanhas felinas. Neste vídeo, o gato aponta onde está escondida a bolinha. Neste outro, o gatinho parece já ter aprendido a usar o vaso sanitário como os humanos. Agora, o papel higiênico, com um pouco mais de treino, talvez. E ainda em defesa dos gatos, quem resiste a este charme? Mas será que biologicamente há alguma prova de superioridade? Pesquisadores da Universidade de Vanderbilt, no Tennessee, descobriram que os cães têm mais que o dobro de neurônios que os gatos. Os felinos têm, em média, 250 milhões de neurônios e os caninos, 530 milhões.
Mas, segundo a pesquisa, ter mais neurônios por si só não é sinal de mais inteligência. A quantidade também é proporcional ao tamanho da espécie. O estudo concluiu que os cachorros são capazes de realizar tarefas de maior complexidade e de seguir instruções com maior precisão. Isso não quer dizer que a inteligência dos gatos possa ser subestimada. Gatos têm melhor capacidade de comunicação e resposta. Este aqui não parece que fala? A pesquisa aponta que não há uma resposta exata, mas sim a confirmação de que a inteligência e as habilidades de cães e gatos são diferentes. Uma resposta democrática para a já conhecida briga entre cão e gato. Mais cedo mostramos que o chamado e-commerce movimentou quase 9 bilhões de reais no Natal deste ano. E a gente quer saber, você costuma fazer compras pela internet? Não tem hábito, assim, eu nunca tentei, nunca tive interesse. Eu gosto muito de comprar pela internet, sim, porque é mais barato, entendeu? Tipo assim, o único problema é que na loja física você pega na hora. Não deve ter um certo prazo, você receber e tal. Mas eu prefiro comprar na internet, sim. Ruth Carvalho, de Niterói, no Rio de Janeiro, acompanha a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Ela respondeu: compro pela internet pela praticidade. Detesto lojas cheias, principalmente nesta época. E nós fizemos uma enquete lá no nosso Twitter. 68% responderam que fazem compras pela internet. Os outros 32% afirmaram que não. Participe das nossas perguntas do dia no Twitter. Será um prazer ter você como nosso seguidor. Veja em instantes as últimas informações sobre o Réveillon mais procurado do país, o do Rio de Janeiro, e também do segundo destino mais visitado, Fortaleza. Voltamos em 2 minutos. Fique com a gente.